sou Marcelo, sou estudante aqui, eu faço administração. Eu queria pedir perdão aí pelo atraso, tá? Nossa chapa teve, enfim, muitas pessoas com mais noturno, muita gente trabalha e tal. Eu mesmo tive mais dificuldade de chegar aqui no horário certo. Mas é importante aqui a presença, claro, eu quero agradecer o espaço também. Eu queria comentar algumas coisas, em primeiro lugar, falar sobre a nossa chapa, de que a gente buscar colocar um contraponto que eu acho que é necessário à política que está sendo feita nos últimos anos e tudo mais, por conta de o que a gente entende ser, mesmo que foi comentado ali, que o movimento estudantil vai para além do centro acadêmico, mas a gente entende que o centro acadêmico em si é uma importante referência para todos os estudantes, né? Então, para além da gente atuar e tentar participar de todas as coisas, todo mundo que na nossa chapa é atuante no movimento estudantil, dentro e fora da fé, e por conta disso a gente acha importante fazer as críticas e fazer uma pressão, até porque eu lembrei na carta que teve de balanço no mês passado, alguma coisa assim, se fez bastante considerações a respeito do centro acadêmico, né? O pessoal fez autocríticas importantes, e a maior parte delas foi bem autocríticas à direita mesmo, né? Então, inclusive a chapa de continuação saiu com um programa bem mais à direita do que a chapa anterior, né, desempenho. Acho que isso é importante pontuar. Aí tem toda uma acusação assim, de falar que a nossa chapa é a chapa do DCE, isso aí. Acho que isso aí é desonesto, até porque o pessoal que não é do DCE, que está na chapa, não se sente representado por esse tipo de coisa. Então, faz aí valer essa crítica de que não dá para você apontar para uma entidade, dizer que ela é uma corrente e achar que tudo bem, que não tem que ter proximidade nenhuma, porque é outra corrente, tem que deslegitimar uma entidade, porque é outra corrente, e ao invés de fazer parcerias, atuar em conjunto, para que os estudantes daqui da fé sejam mais representados pelas duas instâncias. Acho que esse isolamento é bem característico aí do que foi a gestão do centro acadêmico, esse isolamento aí dos feanos com a política em geral, né? A gente sabe que as catracas aí estavam planejadas desde o final do ano passado, já estava comprada, o pessoal avisou, o pessoal do centro acadêmico, e não foi feito, nenhuma denúncia, meio que se blindou o diretor mesmo, né? E, inclusive, fizeram uma autocrítica em relação a isso, disseram que não deveria ser feito mais dessa forma, e espero mesmo que haja uma mudança nos rumos de como faz política aqui na fé. Primeiro, responder a pergunta ali sobre a área acadêmica, como a gente postou, sei lá, sobre como uma oposição à Chaptop. Acho que assim, a gente tem que deixar bem claro que, apesar de ter sim o caráter da continuidade, a gente não pode fechar os olhos para as falhas que existem na forma como o centro acadêmico está estruturado hoje. E uma grande falha que a gente observou ao longo desse ano em específico foi mesmo a atuação na área acadêmica. Acho que mais recentemente criou-se um espaço, agora no segundo semestre, de discussão entre os representantes de classe, mas isso tardou para acontecer. Acho que teve reunião com os coordenadores agora no mês passado. Acho que assim, a gente tem que a nossa proposta é dar maior foco a isso, e a gente tem um projeto montado para o ano inteiro justamente focado nisso. Então, você perguntou de ferramentas de condição material para melhorar isso. Então, primeiro é estabelecer de fato funções para o representante de classe. Atualmente acontece lá no começo do ano a eleição de representante de classe, e muitas vezes ele faz poucas coisas assim ao longo do ano. Então a gente vai mudar um pouco o funcionamento assim. No começo do ano, o workshop que tradicionalmente acontece no final do ano, quando a galera quer formar a chapa, esse ano a gente não fez, a gente vai levar para o começo do ano, vai explicar como funciona o centro acadêmico, etc. E dar um enfoque importante sobre os representantes de classe. Então a gente vai trazer os representantes de classe para essas reuniões mensais, juntar com os RDs
E através dessas reuniões a gente vai formular mesmo uma série de propostas e, enfim, a visão dos alunos sobre o curso para apresentar para os coordenadores de cada departamento. Outra coisa bastante importante, a partir da avaliação dos professores, hoje em dia, sei lá, tem avaliação, mas no fim ela acaba sendo pouco frutífera. Assim. Basicamente a avaliação dos professores ela funciona para quem está lá no Júpiter sabendo qual matéria vai se inscrever, saber qual professor pegar. A gente pretende usar a avaliação dos professores para ir atrás dos professores que tiverem sido mal avaliados, conversar com eles e tentar ver o que está acontecendo. Tipo, acho que a proposta da acadêmica é estar mais por dentro do que está acontecendo na sala de aula. E assim, sei lá, a gente está aqui na faculdade de economia, a gente sabe que a gente está numa universidade pública, então o professor ele não tem muito o medo de ser demitido. Então a gente às vezes tem que fazer mesmo uma pressão para que mantenha a qualidade do curso. Eu acho que foram muito boas as perguntas do Matias. Elas nos possibilitam esclarecer bastante o que a gente está aqui, o que a gente vê, o que a gente espera. Primeiro, em relação à pergunta do Vinícius. Nos enaltece bastante, chama a gente de um grupo, porque, de fato, quem compõe o discurso somos eu e o Matheus. Outros membros participaram, o Matias já escreveu, o Rodrigo já escreveu, mas a linha de continuidade somos nós dois. Então, nós evitamos nos omitir em relação a coisas que aconteceram na FE, nós sempre tentamos publicar textos que mantivessem isso, e, obviamente, passando a língua do Matias, de fato, há uma dificuldade de compreensão do que nós somos. E uma parte grande disso diz respeito a, talvez, a nossa maneira de escrever e a quem nós estamos nos dirigindo, talvez. Não podemos culpar todos vocês por não nos entenderem, assim como também, talvez não seja só nossa responsabilidade um texto tão difícil nosso, que impossibilite total compreensão do que nós viemos fazer aqui. Mas em relação às perspectivas e de fato, as nossas críticas hoje estão fundamentalmente à gestão do CAVC e ao CAVC, até porque esse é um debate de chapas para o CAVC, que não é um debate para a direção e que não é um debate para quem vai ser, sabe, especificamente essa instituição que está sendo discutida aqui hoje. Mas acho que não serviu para governar o nosso texto. Ele vê que a mediocridade, a apatia não se restringe apenas à gestão e àqueles que controlam. Nós vemos isso nos nossos colegas. Nos parece que é um sentimento generalizado de apatia em relação à política mesmo, à política estudantil e ao que fazer a respeito disso. Talvez o que nós estamos fazendo aqui seja a percepção disso. Citando Keynes, talvez a gente venha aqui só oferecer um diagnóstico e não um remédio. Mas é o diagnóstico aqui hoje que nos importa. Perceber que há problemas no CAVC, há problemas muito graves no CAVC, há uma apatia generalizada dos estudantes. E, de fato, para onde é que isso vai caminhar? Tem mais perguntas para serem feitas? Tem mais algum lado? Ou a gente vai para as considerações finais? O Igor, depois o Bacaro. Você quer fazer, Gabi, a sua depois? Você quer? Eu vou priorizar um pouco de você, Gabi, que eu não chamo. Igor. Queria perguntar para a fé aberta de informação. No que vocês baseiam para falar que a carta do programa entre a voz é mais à direita e o que significa mais à direita? Obrigado. A minha pergunta é para a Viscu, uma chapa da Viscu, né? Eu, na minha perspectiva de aluno, eu enxergo uma dificuldade na organização do CAVC, até pela falta de interesse dos alunos em geral. Afinal, você só pode fazer parte da gestão a partir do segundo ano. Também é quando você pode estagiar, você começa a ficar mais envolvido em algumas outras entidades. Então, existe mal ou bem uma competição real nisso, né? É um compromisso de um ano inteiro, você está comprometendo um ano inteiro seu.
Vocês enxergam alguma solução para o CAVC nesse modelo? Vocês disseram que vieram trazer um diagnóstico, mas não necessariamente o remédio. Existe algum remédio? Ou o centro acadêmico vai acabar sempre nas mãos do mesmo perfil de aluno, mesmo tipo de pessoas? E quais são as propostas de vocês para a continuidade da chapa em uma eventual vitória? Como você disse, são basicamente 2 pessoas envolvidas que realmente fazem a Viscu. Vocês têm alguma proposta de continuidade? Ou é periódico? A minha pergunta, na verdade, é o seguinte: a gente, todo mundo que já mais do que sabe disso, uma questão relevante que está colocada agora para a gente é a própria existência do cursinho. Algo que está todo mundo muito mobilizado, muito ciente, enfim, está latente isso, a gente precisa discutir essa questão. Nesse contexto, eu acho que a minha pergunta, na verdade, é para as 3 chapas, e eu queria entender, porque assim, o Conselho de Entidades, a minha experiência de CAVC, se mostrou algo muito necessário, muito importante. E a gente tem aqui membros presentes no debate, inclusive da Atlética, Fé Social, Cursinho, Fé Júnior, enfim, as pessoas se preocupam com o CAVC, quer não queiram. E a minha pergunta, na verdade, é: quais são as propostas concretas que vocês têm para fortalecer o Conselho de Entidades? Para o Viscu, eu sei que eles, enfim, provavelmente vão se eximem de questões mais pragmáticas, mas isso eu acho que é relevante e as entidades querem saber, tanto que elas não estão aqui à toa. Então eu queria saber quais são as propostas de vocês para fortalecer e o que vocês enxergam, qual é o papel do CAVC com relação às outras entidades. Eu queria perguntar para Entre Vós como que funcionou mais ou menos o processo de formação de chapa de vocês, porque vocês falam que vocês se baseiam muito no modelo da Desenredo, e eu participei do processo de formação de chapa da Desenredo e na minha opinião, foi um desastre. Foram pessoas que não tinha muito acordo político e de repente se formou uma chapa lá no meio com base em uma série de critérios, para mim, completamente pouco adequados a esse objetivo de formar uma chapa mesmo. E queria saber como que vocês fizeram para tentar não cair nessa contradição que acabou, na minha opinião, atrapalhando bastante a gestão do Desenredo e, inclusive, a questão da oligarquização da chapa. Antes da Feaberta chegar, eu sugeri para o Viscu começar as considerações, porque entre eu posso começar falando. Então, como a Feaberta chegou no meio, eles ficam no meio, o Viscu começa, eles ficam para o meio e depois vai ser Entre Vós. Tá certo? É só um reparo que o Ariel falou que o discurso somos nós dois, mas isso estava escrito no jornal. A chapa são 2 pessoas, 2 pessoas, mas no estatuto. E, bom, acho que comentando a primeira questão de o que vamos fazer e quais as regras da continuidade, acho que, de novo, somos bem claros. E, na verdade, eu acho que o espaço para se discutir essas coisas não tem que ser exatamente antes, a priori, na formação de uma gestão, mas aqui nesse espaço que é aberto todos os anos e nesse espetáculo fazemos todos os anos para eleger mais uma nova chapa. E eu acho que esse debate do que é possível fazer se perde no começo do ano, justamente porque a gente faz uma eleição agora, em outubro, acaba o ano, as pessoas entram em férias, entram novas pessoas, e essas novas pessoas que entram, muitas delas bastante interessadas em, eu quero participar do centro acadêmico, eu acho que a FEA oferece tantas entidades, o centro acadêmico aparece como uma delas, e por elas não terem participado, por exemplo, desse processo de gestão, de eleição, tem que esperar um ano justamente para participar, e isso eu acho que perde muito conteúdo valioso. Tem mais do que isso, pelo menos
4 anos já aqui na CETESB, que se vê basicamente é que se forma um grupo de amigos, e esse grupo de amigos olha o pessoal do CA e fala: pô, que bacana fazer parte do CA, vou lá ficar com os meus amigos na salinha do CA e a gente vai rir, vai fazer umas festas e tal. E não uma questão de, pô, quero me posicionar politicamente dentro da faculdade, quero defender os meus interesses, quero uma aproximação em relação ao corpo docente, entende? Mas o CA se forma e ele é pautado por pessoas que querem fazer os servicinhos do CA. Essa é a nossa visão. E agora talvez caminhando para a conclusão. Ainda que o que nós estejamos aqui hoje seja um espetáculo de fato, muito provavelmente nós sabemos que, dada a tal forma como se organiza o estatuto, etc., nos parece muito difícil que fuja essa lógica que já foi comentada pelos companheiros de chapa. Talvez, de fato, aqui hoje esteja sendo discutido para que serve de fato o CVC, né? Tem uma resposta? Eu acho que não tem uma resposta, porque foi o discurso simples partindo das mesmas estruturas, fundamentalmente, e nós aqui estamos fazendo um diagnóstico que chamaram talvez de não concretas, e propostas não concretas, mas é fundamentalmente a crítica e a percepção de que há muitos buracos a serem preenchidos e há muitas coisas destruídas que talvez não seja o caso de construir, quem sabe. Mas em relação à questão das outras entidades em relação ao discurso, eu acredito que em relação ao cursinho talvez nós não tenhamos grandes divergências aqui. Nos parece que essa decisão, conforme nós discutimos, de ameaçar a discussão do cursinho é aterrorizante, é uma ameaça, é uma afronta, não apenas os estudantes da fé, como os estudantes do cursinho, a todos nós que compartilhamos de determinados entendimentos de para que serve o cursinho popular, né? Nós não podemos dizer o que nós pretendemos fazer, porque nós não sabemos qual é o próximo passo da direção, e nós sabemos também que